E nos próximos capítulos da novela Quem Ama Cuida, a Brandão Joias estará a um passo de fechar as portas. Pilar quer vender a empresa antes que as dívidas apareçam, mas Yuri encontra o objeto no quarto antigo de Arthur e dispara um alarme que pode revelar tudo. Dentro da caixa, um anel guarda um código verdadeiro para um cofre deixado em nome de Adriana. A reserva, porém, não será dinheiro sem fim. Pedro também precisará provar que o perito do caso de Arthur foi pressionado a mudar o laudo. Quem assumirá a empresa quando a verdade começar a cercar Pilar? As vitrines da Brandão Joia seguiam acesas, embora não houvesse brilho capaz de disfarçar a crise. 2 fornecedores aguardavam na recepção. Na fábrica, funcionários calculavam em silêncio se receberiam no fim do mês. Ingrid espalhava planilhas pela mesa da diretoria, e Pilar recusava-se a aceitar que a empresa de Arthur estava perto de parar. As contas vencem na sexta-feira, Ingrid. Você ainda não conseguiu dinheiro? Consegui propostas ruins. Todas querem aproveitar o desespero. Desespero não paga salário. Se alguém oferecer capital, eu escuto. Ulisses entrou com uma pasta de contratos. As alternativas eram empréstimos com juros impossíveis, venda de lojas e entrada de um comprador exigindo controle. Pilar fechou a expressão. Ela podia perder dinheiro, mas não aceitava facilmente perder a autoridade que sempre confundira com direito. Não vou entregar a direção do legado de Arthur a uma pessoa desconhecida. Sem investimento, talvez não exista empresa para a senhora mandar, respondeu Ulisses. Tago ouviu a conversa do corredor. Silvana o encontrou olhando uma lista de empregados preocupados. Eles precisam de uma direção, não de uma família brigando. E eu preciso de uma chance de fazer meu trabalho. A empresa ainda pode ser recuperada. Na casa de Otoniel, Adriana assistia à reportagem sobre a crise. A notícia falava em fornecedores suspensos e em venda de participação. Otoniel sabia que ela não tirava os olhos da tela por vaidade. Arthur construíra a joalheria, e Pilar ameaçava desmontá-la. Ela vai entregar tudo para continuar parecendo forte, disse Adriana. Talvez esteja na hora de alguém forte de verdade decidir o futuro da empresa. Eu não tenho recursos nem voz. Pilar cuidou para que eu não tivesse nenhum dos dois. Otoniel hesitou, então contou que Francesca o visitará na janela. Ela apenas apontara uma pista. Arthur deixará uma caixa no quarto antigo e Adriana deveria alcançá-la antes de Pilar ou Diná. Também avisara que a primeira pessoa a tocá-la despertaria a casa. Parece um mecanismo de alarme, concluiu Adriana. Por isso precisamos agir com cuidado. Yuri conhece a rotina da mansão. Vou pedir que ele procure. Adriana ligou para Yuri. A bateria dele estava quase esgotada, mas a mensagem chegou. Havia uma caixa escondida no quarto de Arthur. Ele deveria localizá-la, não violar nada, e avisar assim que pudesse. Yuri prometeu agir durante uma discussão na casa. Não se arrisque por mim, pediu Adriana. Eu me arrisco pela verdade. Mas vou sair de lá sem chamar atenção. Na mansão, Pilar exigia que Diná preparasse uma viagem, Ingrid discutia com Ulisses e Edivaldo coordenava os empregados. Yuri subiu levando toalhas. Diná o viu perto do corredor proibido. A lavanderia fica do outro lado. O que está procurando aqui? Edivaldo pediu roupas de cama do quarto fechado. Ele pediu a você? Pergunte a ele quando terminar de falar com o fornecedor. Pilar chamou Diná no quarto ao lado. Yuri entrou depressa no antigo quarto de Arthur. Revistou o baú, as gavetas, a estante e o guarda-roupa. Atrás dos casacos, uma placa de madeira respondeu com som oco. Ele encontrou uma lingueta, puxou devagar e revelou uma caixa escura, pequena, protegida por uma trava. Então você existe mesmo. Ao encostar os dedos na tampa, o alarme explodiu pela casa. Adriana tentou me avisar disso. Passos vieram pelo corredor. Edivaldo entrou primeiro e viu a caixa. O que você fez, Yuri? Adriana me pediu para encontrar uma coisa que Arthur deixou. Não quero roubar. Se Pilar descobrir, isso desaparece. Por que eu deveria acreditar? Por que Arthur não deixaria uma armadilha dessas para uma brincadeira? E por que Adriana ainda tenta limpar o nome dele quando todos os outros desistiram? Edivaldo olhou para a porta. Depois pegou a caixa, enrolou-a num pano e decidiu sair pela copa. Fique e diga que só ouviu o barulho. Eu tiro isto daqui. Vão descontar em você. Arthur me ajudou quando eu precisava. Hoje eu retribuo. Pilar, Diná e Ulisses chegaram segundos depois. Yuri apontou para o compartimento. Toquei nessa madeira e o alarme disparou. Deve ser uma segurança antiga do Sr. Arthur. Você anda mexendo onde não deve, disse Diná,
vendo a placa deslocada. Eu estava trazendo toalhas. Posso trabalhar sem virar culpado de cada ruído? Ulisses, desligue esse sistema, ordenou Pilar. Até morto, Arthur cria problemas. Diná procurou algo no compartimento, mas não encontrou a caixa. Edivaldo já passará pela saída de serviço. Mais tarde, perto do portão dos empregados, ele a entregou a Yuri. Vou confirmar sua história com Adriana. Se isto for mentira, não haverá segunda ajuda. Fale com ela. Eu não escondi nada. Yuri levou a caixa a Adriana num local reservado. Pedro e André chegaram antes que ela abrisse o objeto. Pedro fotografou a trava e André anotou hora, estado e origem. Os três concordaram que qualquer papel precisaria ser preservado, porque o caso de Arthur já sofrerá com versões conflitantes. Descoberta sem cuidado vira dúvida, alertou André. Então abrimos juntos, respondeu Adriana. Havia poucas peças no interior, abotoaduras, um broche, uma corrente e o anel que Arthur usava em reuniões decisivas. Um cartão dizia: quando o nome Brandão for usado para destruir, procure o que ficou reservado para quem ainda sabe cuidar. Adriana virou o anel sob a luz e notou que a pedra estava solta. Pedro, de luvas, levantou o encaixe. Debaixo dele havia uma tira de papel com números, letras e o símbolo de uma instituição financeira. O código é real, disse Adriana. Ele pode indicar cofre, registro ou chave. Não vamos adivinhar, vamos verificar, respondeu Pedro. No verso do cartão havia outra frase: não permita que a versão comprada enterre a versão que meu perito guardou. Pedro percebeu que a caixa ligava a reserva de Arthur à investigação que já começara. Não provava um crime, mas mostrava que Arthur desconfiava da documentação do próprio caso. Isso muda tudo? Perguntou Adriana. Muda a urgência. O cofre pode confirmar que Arthur queria protegê-la. O relatório original, se existir, ainda precisará de perícia e validação. Então procure o perito. Eu vou ao banco com você quando a instituição confirmar o código. Pedro assentiu. A caixa e o código existiam, mas nada estava resolvido. A joalheria podia ser vendida antes que o cofre fosse aberto, e a história de Arthur ainda dependia de alguém disposto a entregar a versão que havia sido escondida. Pedro não esperou a resposta do banco para retomar a outra frente. Ele vinha revisando o processo da morte de Arthur havia dias e encontrara referências a um perito que morrera logo depois de assinar uma complementação do laudo. A linguagem do documento final era estranha, como se alguém tivesse apagado o que era técnico para deixar apenas uma conclusão conveniente. André ajudara a comparar datas, registros e assinaturas, mas faltava saber se a família do perito guardara algum material anterior. Não podemos entrar na casa dessa mulher exigindo provas, disse André. Ela perdeu o marido e provavelmente foi ensinada a temer qualquer pessoa que fale desse caso. Eu sei. Mas a frase de Arthur mostra que ele esperava uma versão escondida. Se ela existir, precisamos protegê-la antes de pedir explicações. Adriana decidiu acompanhar Pedro. A investigação não lhe daria uma sentença naquele dia, mas a aproximação do banco dependia de entender se Arthur lhe deixará bens por vontade livre, sem pressão ou fraude. Além disso, Pilar começara a dizer que Adriana inventava qualquer história para se aproximar da empresa. Vou com você. Não para forçar a família, mas para dizer que conheço o preço de ser acusada por um papel que não conta a verdade. Você vai ficar atrás de mim se houver risco, pediu Pedro. Não. Eu vou ficar ao seu lado e vou ouvir quando você disser que é hora de sair. Antes de ir à casa do perito, Pedro entrou no escritório de Ademir. Adriana permaneceu no corredor, protegida pela divisória de vidro fosco. Ela precisava saber como o advogado reagiria sem dar a ele tempo de fabricar uma versão para ela. Veio discutir a empresa? Perguntou Ademir. Seu pai já sabe que a situação está séria. Não vim falar de empresa. Vim perguntar sobre os laudos de Arthur Brandão. Ademir ergueu os olhos com lentidão calculada. Que laudos? Os que foram entregues depois da morte do perito. Há divergências entre as datas, alterações na redação e uma parte da cadeia de documentos que simplesmente desapareceu. Você está vendo conspiração porque não aceita a realidade do caso. Aceito a realidade de que alguém quis encerrar o caso rápido demais. E quero saber se o senhor comprou, orientou ou recebeu laudos alterados. Pela primeira vez, Ademir perdeu o controle da expressão. Foi apenas um segundo, mas bastou para Adriana perceber do lado de fora. Ele se levantou, contornou a mesa e falou baixo. Tenha cuidado, Pedro. Perguntar sem prova pode destruir sua carreira. Esconder prova pode destruir mais do que uma carreira.
Você não entende com quem está mexendo. Entendo que meu padrinho não pode mais responder. Então alguém vai responder por ele. Pedro saiu. Adriana ficou alguns instantes escondida quando Ademir fechou a porta e fez uma ligação. Sua voz não era mais serena. Meu filho está cavando a história do perito. Não deixem isso chegar à esposa. E não quero escândalo, entenderam? Quero Pedro longe dessa casa, longe desses arquivos e longe de Adriana. Adriana saiu antes que fosse vista. Ela alcançou Pedro na rua e contou o que ouvirá. Ele não negou com firmeza. Ele ficou assustado, depois mandou alguém impedir você. Isso não é prova para acusá-lo, mas é motivo para reforçar nossa proteção. E para chegar à esposa antes de quem ele mandou. Pedro ligou para André. Os três decidiram registrar a ida, levar uma explicação escrita sobre guarda de documentos e não receber nenhum original sem declarar de onde vinha. A casa da família ficava num bairro quieto, distante do centro. Quando chegaram, a mulher abriu a porta com a filha de 9 anos ao lado. O rosto dela endureceu assim que reconheceu Adriana. Você é a mulher que aparece nas notícias por causa de Arthur Brandão. Sou Adriana. Mas não vim falar contra a senhora nem pedir que sua filha faça nada. Então vá embora. Meu marido morreu, e desde então todo mundo que procura esta casa quer que eu abra uma ferida. Pedro mostrou a credencial e manteve distância da porta. Nós só queremos explicar por que a senhora pode estar em risco. Descobrimos que documentos ligados ao trabalho do seu marido foram alterados ou retirados do processo. Meu marido era perito. Ele fazia o que estava no papel. Eu não sei de nenhuma alteração. Talvez ele tenha deixado algo guardado, porque não confiava em quem o pressionava. Não diga essa palavra aqui. Não diga pressionava perto da minha filha. A menina segurou a mão da mãe. Adriana percebeu que insistir naquele instante só confirmaria o medo que alguém instalara naquela casa. Ela abaixou a voz. A senhora não precisa nos entregar nada hoje. Nós vamos deixar um contato e uma proposta de proteção para qualquer documento. Se existir uma cópia, ela não ficará exposta nem será usada para acusar alguém antes de ser examinada. Todos prometem proteção até irem embora. Eu sei. Por isso não peço confiança sem motivo. Meu nome foi destruído por uma história que ainda está incompleta. A mulher tentou fechar a porta. Pedro não impediu. Vamos embora agora. Mas se alguém aparecer dizendo que deve levar papéis, não entregue nada sem confirmação independente. Não assine nada. Ligue para nós ou para a autoridade indicada nesta folha. No carro, Adriana apertou o papel que haviam deixado. Ela não vai aceitar. Ela está apavorada. Ela não precisa aceitar hoje. A prioridade é não parecer que estamos arrancando uma prova dela. E se Ademir chegar antes? Então o medo dele já terá produzido um efeito. Ela saberá que não é a única pessoa interessada naqueles documentos. Na mesma tarde, a mulher encontrou no portão uma encomenda sem remetente. Dentro havia uma fotografia antiga do marido saindo do fórum e um bilhete. Coisas do passado só continuam enterradas se a família colaborar. Ela fechou a porta, conferiu a janela e escondeu a filha no quarto. Não chamou Pedro de imediato. Primeiro abriu uma gaveta que mantinha trancada desde a morte do marido. Ali havia um envelope lacrado, uma cópia de notas técnicas e uma carta do perito. Ele escrevera que fora obrigado a assinar uma versão resumida do relatório, mas deixará a análise completa sob os cuidados dela caso algo lhe acontecesse. A mulher chorou sem fazer ruído. Ela queria continuar calada para preservar a filha, porém entendeu que o silêncio não as preservava, só dava poder a quem enviará a ameaça. Quando Pedro e Adriana voltaram ao endereço no dia seguinte, encontraram a mulher esperando no portão. A menina não estava na rua e não participaria de nenhuma conversa. A mãe carregava uma bolsa fechada junto ao peito. Li o que vocês deixaram. E alguém me mandou uma ameaça. Não quero que minha filha seja usada para me calar. Ela não será, respondeu Pedro. Vamos levá-las a um local seguro antes de receber qualquer material. Eu não quero desaparecer. Quero regras. Quero saber quem toca nos papéis, onde serão guardados e como provam que ninguém mexeu neles. André, que chegará com uma caixa de arquivo, explicou cada etapa. A bolsa seria fotografada fechada, a abertura teria testemunhas, cada folha seria numerada, digitalizada e lacrada, o original seguiria para a guarda apropriada. Nenhuma conclusão seria divulgada sem perícia documentoscópica e análise técnica. Meu marido escreveu que alteraram a versão final, disse a mulher. Não escreveu o nome de quem mandou. Ele tinha medo de nomear alguém sem ter como provar. Isso será tratado como informação inicial,
não como condenação, garantiu Pedro. O documento pode abrir uma revisão, mas não autoriza ninguém a prender ou apontar culpados hoje. Eu só entrego porque percebi que ficar calada não me protegeu. A senhora está escolhendo proteger a memória dele e a sua filha ao mesmo tempo, disse Adriana. Com as mãos tremendo, a mulher abriu a bolsa. Havia o relatório completo, anotações de comparação e uma carta em que o perito descrevia a retirada de uma observação relevante. O material não dizia que Pilar empurrara Arthur, nem resolvia sozinho o que acontecerá. Mostrava, no entanto, que a versão entregue ao processo eliminara informações sobre a dinâmica da queda e sobre uma possível interferência posterior na documentação. Isto é suficiente para reabrir o caso? Perguntou Adriana. É suficiente para pedir verificação formal e preservação dos arquivos. Para mais que isso, precisamos que peritos independentes confirmem papel, tinta, autoria e coerência técnica, respondeu André. Pedro fez cópias autenticadas e encaminhou a solicitação de revisão. Ele também informou, pelos meios legais, que a família do perito precisava de proteção. A resposta não seria imediata, mas o silêncio já não pertencia apenas aos que tinham dinheiro e influência. Enquanto isso, no banco, a instituição confirmou que o símbolo no anel correspondia a um compartimento de segurança mantido por Arthur. A gerente explicou que o código era válido, mas o acesso exigia dias de checagem, documentos de Adriana, relação com o titular, origem das instruções e reconhecimento da peça onde o código fora escondido. Então existe um cofre em meu nome? Perguntou Adriana. Existe um pedido de acesso vinculado ao seu nome. A confirmação final depende da análise. E eu posso saber o que há lá? Não antes da abertura. Posso dizer apenas que não é uma conta livre para saque imediato. Pedro ouviu aquilo com atenção. A pressa de Adriana era compreensível, mas cada palavra da gerente confirmava que a reserva não cairia em suas mãos como milagre. Seria necessário comprovar titularidade, avaliar bens e negociar crédito antes de usar qualquer valor. Pilar está tentando vender a empresa agora, disse Adriana. Não temos semanas. Temos alguns dias para a checagem inicial, respondeu a gerente. E não aconselho que a senhora assuma uma dívida empresarial sem entender as garantias e os riscos. Ela não vai assumir sozinha, afirmou Pedro. Primeiro veremos os bens. Depois faremos análise financeira da Brandão Joias. Só então haverá proposta. Na reunião seguinte da diretoria, Ingrid informou que fornecedores ameaçavam suspender as entregas e que a fábrica só tinha material para poucos dias. Pilar decidiu procurar a imprensa. Ela acreditava que um anúncio de reestruturação acalmaria o mercado, ao mesmo tempo, permitiria apresentar a venda de controle como uma escolha dela, não como rendição. Chamem os jornalistas. Vamos dizer que estamos recebendo propostas. E se eles perguntarem pelas dívidas? Perguntou Ulisses. Nós dizemos que toda empresa passa por ajustes. O que não vamos dizer é que estamos com a corda no pescoço. Ademir apareceu para a reunião e escutou a estratégia. Ele disfarçava a preocupação com o relatório do perito, mas sabia que Pedro estava perto demais. Pilar percebeu sua distração. Você parece mais nervoso que eu. Aconteceu alguma coisa? Pedro anda fazendo acusações irresponsáveis sobre documentos antigos. Ele tem alguma prova? Ainda não. E não terá se vocês não se precipitarem. Ainda é uma palavra ruim para quem quer me acalmar, Ademir. Pilar não sabia que Adriana e Pedro já haviam protegido a cópia recebida. Não sabiam também se a perícia confirmaria o relato, mas a existência do pedido de revisão criava uma pressão que a crise financeira tornava insuportável. Pilar precisava aparecer no controle antes que alguém perguntasse por que a família ocultara tanto. O encontro com a imprensa aconteceu no salão principal da Brandão Joias. Pilar ficou diante de um painel com o nome da empresa, Ingrid à direita, Ulisses e Ademir mais afastados. Repórteres fizeram perguntas sobre atrasos, lojas vazias e a possibilidade de uma venda. Pilar escolheu cada frase para parecer segura. A empresa está estudando investidores estratégicos. Não há pânico, há reorganização. A senhora confirma que pode vender participação majoritária? Perguntou uma repórter. Confirmo que faremos o necessário para preservar a Brandão Joias. Nesse instante, Adriana entrou acompanhada por Pedro e André. Não havia invasão, gritaria ou acusação teatral. Ela tinha o direito de comparecer, e a presença dos três deslocou os olhares da crise financeira para a crise de confiança que Pilar tentava esconder. Que surpresa desagradável, disse Pilar. Quem permitiu a entrada dela? Eu não vim interromper a reunião, respondeu Adriana.
Vim comunicar uma informação que diz respeito ao nome de Arthur e ao futuro da empresa. Você não tem autoridade para falar em nome desta família. Não falo em nome da família. Falo em meu nome e em defesa de documentos que foram preservados. Pedro entregou aos jornalistas uma nota curta. Ela não reproduzia o laudo nem expunha a mulher do perito. Informava apenas que uma cópia técnica anterior fora encontrada, que fora encaminhada à análise independente e que havia sido pedido o exame de possíveis alterações no material ligado ao caso Arthur Brandão. Isso é uma acusação contra Pilar? Insistiu um repórter. Não, disse Pedro. É um pedido de verificação. Nenhuma pessoa será tratada como culpada antes do resultado técnico e das etapas legais. Então por que anunciar isso agora? Perguntou outra jornalista. Por que esconder que há uma revisão em curso também seria enganar quem trabalha, compra e negocia com esta empresa, respondeu Adriana. A verdade não será decidida no microfone, mas não será enterrada em silêncio. Pilar tentou rir, porém a reação da sala a incomodou. Ela esperava que Adriana fosse tratada como a acusada de sempre. Em vez disso, os jornalistas perguntavam sobre controles, arquivos e a presença de Ademir. Ele respondeu com frases jurídicas vagas. Ingrid olhou para Pilar e entendeu o dano. Além de faltar dinheiro, a marca agora precisava explicar por que um caso antigo voltará a ser investigado. Você escolheu o pior momento para esse espetáculo, sussurrou Pilar, quando as perguntas cessaram. Eu escolhi o momento em que ninguém poderia fingir que não sabia, respondeu Adriana. Nada foi provado. Eu sei. É por isso que pedi análise, não prisão. A diferença é que agora você também terá de esperar o resultado. Depois da coletiva, fornecedores voltaram a ligar. Alguns exigiam garantias de que os contratos seriam pagos. Outros perguntavam se uma troca de comando era inevitável. Pilar, antes resistente, determinou que Ulisses aceitasse ouvir potenciais compradores de participação majoritária. A urgência não vinha só das contas, vinha do medo de que mais segredos saíssem da sombra. No banco, 3 dias de análise passaram sem que Adriana recebesse qualquer promessa. A gerente chamou Adriana, Pedro e André para informar que a instituição validara a identidade, o anel e as instruções registradas por Arthur. O compartimento seria aberto na presença deles, mas seus ativos ainda precisariam de avaliação. O acesso foi aprovado. Lembro que acesso não é liquidação imediata, explicou a gerente. Nós entendemos, disse Pedro. Vamos inventariar tudo antes de discutir qualquer operação. O cofre não continha ouro em pilhas nem uma riqueza capaz de comprar o mundo. Havia uma pequena coleção de pedras raras, títulos de investimento com vencimentos diferentes, documentos de 2 imóveis e uma carta lacrada para Adriana. O conjunto tinha valor relevante, mas não infinito. Parte dos títulos dependia de prazos, os imóveis precisavam de avaliação e as pedras exigiam certificação antes de servirem como garantia. Adriana abriu a carta. Arthur escrevia que deixará aquela reserva para que ela não fosse obrigada a depender de quem a humilhara. Pedia que ela não confundisse proteção com licença para agir sem pensar. Se decidisse ajudar a Brandão Joias, deveria fazê-lo como investidora consciente, exigindo contas claras e protegendo os trabalhadores, não os privilégios de Pilar. Ele sabia que a empresa poderia precisar de socorro, disse Adriana. Ele sabia que você poderia precisar de escolha, corrigiu André. São coisas diferentes. Com isso, consigo comprar 51%? Com isso, conseguimos estruturar uma garantia, desde que os ativos tenham avaliação suficiente e a compra faça sentido depois da auditoria, respondeu Pedro. Você não vai despejar toda a reserva numa empresa sem saber o tamanho do buraco. Minha intenção não é proteger Pilar. Quero preservar a fábrica, os empregos e o nome de Arthur antes que tudo seja desmontado por outro comprador. Então vamos separar as duas coisas. Seu direito sobre os bens está sendo confirmado. A situação criminal continua em revisão. E a compra será uma operação comercial, com números, prazo e condições. Pedro solicitou informações preliminares da Brandão Joias por meio de uma proposta de investimento anônimo. Ele representaria uma compradora que ainda não desejava se identificar. A identidade não seria mentira, apenas permaneceria reservada enquanto os documentos financeiros fossem examinados. A proposta inicial oferecia liquidez para compromissos urgentes em troca de 51% das ações e de acesso a cotas, contratos e dívidas. Pilar recebeu Pedro na empresa com Ingrid, Ulisses e Ademir. Ela tentou começar a reunião como se ainda escolhesse entre vários interessados. Seu cliente apareceu tarde. A Brandão Joias tem outras conversas em andamento. Ótimo.
Compare condições e riscos, respondeu Pedro. Meu cliente não compra uma caixa fechada. Primeiro queremos saber quem é esse cliente. Primeiro ele precisa saber o que está comprando. Ingrid deslizou uma pasta pela mesa com um resumo de faturamento. Pedro não a abriu. Pediu contratos de fornecimento, obrigações vencidas, garantias existentes, despesas extraordinárias e registros de decisões administrativas. Ulisses reagiu. Isso é informação interna. Não entregamos arquivos sensíveis a uma pessoa que nem revela o comprador. E meu cliente não usa a reserva de uma vida para cobrir contas que vocês preferem esconder. Sem diligência, não há proposta. Pilar se levantou, furiosa. Você quer nos humilhar porque imagina que precisamos de você. Não. Quero evitar que meu cliente descubra depois que comprou dívidas não declaradas. Isso protege os dois lados. Nós não seremos interrogados por um advogado contratado. Então não vendam. Mas façam a conta. Cada dia sem acordo reduz a opção de vocês. Pedro fechou a pasta e caminhou até a porta. Ingrid impediu que ele saísse. Ela conhecia as contas e sabia que a empresa precisava de capital antes do próximo ciclo de pagamentos. Aceitaremos uma análise limitada, com sigilo e profissionais independentes. Ingrid. Repreendeu Pilar. Se não aceitarmos, não haverá mais produção para administrar. Ademir puxou Pilar de lado. Ele achava possível assinar o acordo, receber o capital e depois influenciar um comprador invisível. Também via vantagem em manter Adriana distante da mesa enquanto o relatório do perito passava por análise. Aceite os papéis. Quem tem 49% ainda pode exercer pressão. Um desconhecido precisa da experiência de vocês. E se esse desconhecido for alguém ligado a Adriana? Ela não tem patrimônio para isso. Ontem ela não tinha laudo nenhum. Hoje tem uma revisão em andamento. A revisão não dá dinheiro a ela. Pilar cedeu à diligência, mas impôs advogados e confidencialidade. Nos dias seguintes, uma equipe examinou a situação da companhia. Pedro não permitiu que Adriana olhasse apenas o que confirmava sua raiva. Ela recebeu relatórios sobre custos, estoque, compromissos trabalhistas e decisões que haviam agravado a falta de caixa. Tago, a pedido de Silvana, foi ouvido como alguém que conhecia a produção. Ele relatou que projetos caros foram autorizados sem previsão de vendas e que fornecedores sérios haviam sido ignorados. Eu não quero vingança contra ninguém, disse Tago a Pedro. Quero que parem de trocar matéria-prima boa por decisões de aparência. Você aceitaria participar de uma recuperação com controles e metas? Perguntou Pedro. Aceitaria, mas não para ser enfeite de uma nova administração. Ninguém será enfeite. Quem ficar terá de mostrar trabalho e aceitar revisão. Adriana acompanhou parte da conversa atrás da sala. Ela percebeu que trazer Tago de volta não podia ser um prêmio sentimental. Se assumisse controle, ele teria de montar uma equipe e responder por resultados, como todos os outros. Os avaliadores do banco confirmaram que uma parcela dos títulos e um dos imóveis permitiam garantir a entrada inicial do negócio. As pedras raras continuariam guardadas até certificação, e o segundo imóvel não seria comprometido naquele momento. Pedro explicou a Adriana que o crédito não seria uma montanha de dinheiro entregue a ela. Seria liberado conforme o contrato registrasse a compra e os pagamentos urgentes da empresa. É suficiente, mas só se preservarmos uma margem de segurança, disse Pedro. Faça assim. Use o necessário para 51%, sem pôr tudo em risco. E se a auditoria revelar uma dívida maior? Então a proposta prevê ajuste ou recusa. Eu não vou assinar no escuro. Na segunda reunião, Pedro apresentou condições detalhadas, 51% das ações, recursos destinados diretamente a fornecedores e folha salarial, revisão administrativa independente, proibição de destruição de arquivos e possibilidade de afastar gestores responsáveis por irregularidades financeiras. Pilar leu a última condição 2 vezes. Isto não é investimento. É tomada de poder. É controle majoritário, e foi isso que a empresa sinalizou estar disposta a vender, disse Pedro. Meu cliente não ficará submetido a pessoas que esconderam dados relevantes. Você está insinuando que eu escondi alguma coisa? Estou dizendo que o contrato permite descobrir, com auditoria, se alguém escondeu. Ademir tentou retirar a cláusula de revisão. Disse que uma negociação comercial não deveria servir para caçar culpados. Pedro apontou que o texto mencionava apenas pagamentos, contratos e decisões internas. Ingrid apoiou a cláusula, desde que os profissionais fossem externos e que a produção não fosse paralisada sem motivo. Quem trabalha aqui não pode pagar pela guerra de vocês, disse Ingrid.
Concordo, respondeu Pedro. A primeira parcela só será usada nos compromissos listados. Não haverá dinheiro para despesas pessoais, imagem ou privilégios. Ulisses comparou a oferta com as demais. Nenhuma outra cobria dívidas urgentes sem cobrar percentual maior ou exigir fechamento de lojas. Ele levou os números a Pilar. Esta é a única proposta que mantém alguma chance de recuperação. E deixa um desconhecido mandar em nós. A alternativa deixa os credores mandarem. Pilar passou a noite sem dormir. A imprensa continuava perguntando pelo laudo, fornecedores pediam datas, Diná insistia que Yuri escondera algo do quarto de Arthur, e Ademir já não conseguia garantir que Pedro desistiria. Pela manhã, Pilar aceitou continuar a conversa, convencida de que os 49% restantes e sua experiência ainda lhe dariam poder suficiente para dobrar o comprador. Assinaremos, mas quero a identidade dele revelada antes da primeira reunião interna. A identidade será apresentada assim que o registro estiver concluído, como prevê a minuta, respondeu Pedro. Quero garantia de que Adriana nunca entrará aqui. Meu cliente compra ações, não suas disputas pessoais. Essa exigência não entra no contrato. Você fala como se pudesse impor condições. Eu falo como alguém cujo cliente pode sair da mesa. A senhora fala como alguém que precisa decidir se quer preservar 49% de uma empresa viva ou 100% de uma empresa sem crédito. Após novas conferências, ajustes nas garantias e confirmação da liberação programada, chegou o dia da assinatura. Nada aconteceu em uma manhã apressada. Cada cláusula foi lida por advogados de ambos os lados. Ingrid perguntou de novo quando entraria a primeira parcela. Pedro explicou que ela iria diretamente para a folha, fornecedores indicados e regularização de compromissos já verificados. Ulisses questionou o prazo da auditoria. Pedro respondeu que a revisão começaria assim que o registro terminasse. Ademir examinou a cláusula de identidade reservada. Podemos contestar este contrato se não gostarmos de quem está por trás dele? Podem contestar fraude comprovada. Arrependimento não anula a assinatura, respondeu Pedro. Pilar assinou por último. 51% não compram respeito. Respeito não é um ativo que a senhora possa vender, respondeu Pedro. Quando o registro foi confirmado, uma reunião interna foi marcada para a apresentação da nova controladora. Pilar chegou usando o mesmo sorriso que usava para intimidar empregados. Ingrid trouxe argumentos para continuar na presidência. Ulisses preparou relatórios. Ademir planejava lembrar ao investidor que a família ainda mantinha 49% e conhecia cada corredor da empresa. Pedro entrou primeiro, segurando a pasta com os documentos finais. O registro terminou. Quem adquiriu a maioria das ações assume as decisões previstas no acordo a partir de agora. Traga logo esse investidor que decidiu comprar uma empresa em dificuldade, ordenou Pilar. A porta se abriu. Adriana entrou sem disfarce, com postura calma e os olhos fixos em Pilar. Silvana estava ao lado de Tago no corredor, e os dois viram a sala inteira prender a respiração. Não é um homem, disse Adriana. Sou eu. Pilar ficou pálida. Ingrid procurou as assinaturas no contrato. Ulisses abriu a pasta de Pedro e viu o nome de Adriana onde antes havia apenas a representação reservada. Ademir tentou recuperar a voz. Isso é uma armadilha. Ela nos enganou. A identidade foi mantida em sigilo dentro da cláusula que seus advogados revisaram, respondeu Pedro. Participação, preço, garantias e condições estavam claros desde o começo. Você não tinha dinheiro, disse Pilar. Arthur deixou uma reserva em meu nome. Ela foi confirmada pelo banco, avaliada e usada como garantia numa operação que vocês aceitaram porque precisavam salvar a empresa, respondeu Adriana. Eu não reconheço essa autoridade. Você não precisa reconhecer. Precisa respeitar o registro. Adriana sentou-se na cadeira principal, mas não prolongou o momento. A virada de poder não era vingança encenada, exigia decisões imediatas. Ingrid deixa a presidência enquanto a revisão das contas estiver em curso. Ulisses e Ademir ficam afastados de decisões e arquivos relacionados à empresa. Nenhum documento será destruído. A equipe independente começa hoje. Você quer nos expulsar da família? Gritou Pilar. Não estou discutindo família. Estou administrando a parte que comprei. Adriana chamou Tago para entrar. Tago, quero que você volte para organizar a recuperação com fornecedores e produção. Você terá metas, controle e apoio técnico. Não terá carta branca. Eu aceito, respondeu Tago. E vou prestar contas de cada decisão. Silvana sorriu, enquanto Brigitte e Rafael, que observavam da porta,
entenderam que Pilar já não podia usar a empresa como instrumento para punir Adriana. Pilar ameaçou processos. Adriana não se moveu. Pode contestar o que quiser. Os contratos estão revisados. E o relatório verdadeiro de Arthur já está em análise. Não é uma sentença, mas também não é mais uma coisa que vocês podem esconder. Na manhã seguinte, Adriana chegou a Brandão Joias como controladora, não como alguém tentando ser ouvida. Tago iniciou contatos com fornecedores, e a auditoria recolheu arquivos sem apagar nada. Pilar perderá o comando, mas não estava presa. Ademir perderá influência, mas ainda responderia a perguntas. A esposa do perito e a filha permaneciam protegidas, e o relatório começava o percurso de verificação que poderia revelar até onde a alteração fora planejada. Você acha que Adriana deve usar seus 51% para afastar Pilar de vez ou manter a rival por perto para descobrir quem alterou o caso de Arthur? Acompanhe os próximos capítulos de Quem Ama Cuida.